Bom dia, minha criança! Estamos iniciando mais um dia de aula e mais uma semana de aula. Espero que seu final de semana tenha sido maravilhoso, tenha sido tranquilo, que você tenha descansado, que você tenha brincado, se divertido, obedecido ao pai, à mãe, aos mais velhos e aos responsáveis, certo? Espero que tenha dado tudo certo com você, que você tenha tomado muito cuidado e também que não tenha quebrado nada dentro de casa enquanto brincava, certo? Então, como vocês sabem, estamos na nossa semana de provas, não é verdade? Então, hoje é nossa aula de revisão para a prova de geografia, que começará às 9 horas, certo? Então, você vai abrir o livro agora na página 383. Abra o livro na página 383, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abra na página 383. Então vamos lá começar. Estamos na lição número 6 de Geografia, não é verdade? Estamos estudando a vegetação do planeta, certo? Então, o que é vegetação? Está mesmo no começo do texto, certo? A vegetação é o conjunto diferente de tipos de planta que nascem naturalmente em uma região, certo? Então, o conjunto de plantas que nascem naturalmente em uma região chama-se vegetação. Por exemplo, na nossa região nascem naturalmente juremas, pés de juá, oiticica, certo? Pé de ipê, apesar que mais difícil, entre outras plantas. Então, isso é a nossa vegetação, certo? E a vegetação, ela depende também, sabe de quê? Da condição do solo, certo? Se o solo for muito pobre em nutrientes, ou seja, sem vitaminas para as plantas, então, e também se for muito duro, não vai nascer as plantas, certo? Então, precisa que ter um solo bom, certo? E também, além das condições do solo, precisa das condições do clima. E por causa disso, a vegetação pode variar em cada região do planeta, certo? Tudo isso por conta das questões climáticas, do solo e do relevo, certo? Por exemplo, só no Brasil possui vários tipos de vegetação. Nós temos a caatinga, que é a nossa, temos a mata amazônica, temos os pampas, certo? As estepes, pradarias, tem as florestas equatoriais, para você ver. Só no Brasil, então que dirá no mundo todo, tem uma vastidão de tipo de vegetações, certo? Então, se você quiser pausar o vídeo e observar esse mapa, tudo bem, certo? Mas eu não vou perguntar nada sobre o mapa, dizer, por exemplo, qual é o tipo de vegetação que dá no norte da Rússia? Eu não vou perguntar isso para vocês, certo? Então, só se você quiser observar, ok? Então, observe o mapa, pause o vídeo e observe. Mas agora nós vamos para a página 384, certo? Vamos agora ver as vegetações, certo? Tundra, certo? Este nome, tundra, que parece o nome de uma música internacional, não é verdade? Tundra. Então, tundra é um tipo de vegetação que existe nas regiões onde o solo permanece congelado, ou seja, já sabemos que a tundra só acontece onde o solo fica congelado, então em locais muito frios, certo? Provavelmente mais ao norte do planeta, certo? Então, durante poucos meses o solo descongela. Então, depois que o solo descongela, surge então a vegetação de musgos, líquens, certo? Que parece com lodo, e plantas pequenas, certo? E geralmente essas plantinhas são usadas para pastoreio, ou seja, para a pecuária extensiva das regiões, onde as pessoas podem criar algum tipo de animais que comem estas plantas, certo? Então, tundra é o tipo de vegetação que existe somente onde o solo permanece congelado a maior época do ano, certo? E pode ocorrer no Canadá, no Alasca, na Rússia, na Noruega e na ilha da Groenlândia, certo? Vamos continuar? E a floresta de coníferas? O que é? Será que são florestas de cone? Não, não são florestas de cone, certo? A floresta de coníferas é um tipo de vegetação característico nas regiões de clima frio, certo? Nos quais predominam pinheiros, que são as coníferas, certo?
produzem frutos em forma de cone e têm folhas em formas de agulha, e que contribui para não acumular a neve. São árvores que sobrevivem aos invernos longos, extremamente frios, com neve durante toda a estação. A extração da madeira movimenta a economia nesses locais, certo? Então, a floresta de coníferas é típico de lugares frios, certo? E sua característica é o quê? Que são árvores do tipo pinheiro, certo? E que produzem frutos em formas de cone. E suas folhas são como agulhinhas, são bem fininhas, certo? Por exemplo, um espinho de cacto, sendo só que em folhas, certo? Em maior quantidade nas galhas, fino daquele jeito, só que não fura, certo? Porque quando a neve cai, não fica nela, né? Aí então pode cair e a planta absorver a luz do sol, certo? E as coníferas nós encontramos no norte da Europa, certo? No Canadá e na Rússia. Vamos agora para a floresta temperada, ok? Então, a floresta temperada é composto por árvores que perdem folhas quando chega o inverno, antes da chegada do inverno. Perdem as folhas antes da chegada do inverno, certo? São conhecidos como floresta das folhas que caem, certo? E depois as folhas brotam novamente na primavera. Então, a floresta temperada são as florestas que antes do inverno as folhas caem, certo? Outono, certo? Igual aquela música de Sandy Júnior, o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Mas só que nós não temos outono, certo? Então, a floresta temperada somente para vocês lembrarem, certo? Que eu disse de Sandy Júnior. É quando as folhas caem antes da chegada do inverno, mas quando chega a primavera, elas florescem novamente, certo? E essa floresta nós podemos encontrar nos Estados Unidos, no centro da Europa, certo? E nas ilhas do Reino Unido e também no nordeste da China. Vamos para a próxima. Se eu estiver indo muito rápido, você volta o vídeo, certo? E faça a leitura. Eu não estou lendo tudo integral, que é para o vídeo não ficar muito extenso e vocês não ficarem cansados para a hora da prova ficarem assim com sono. Então eu estou indo um pouquinho mais rápido, não estou lendo de maneira integral, certo? Mas vamos lá. Vegetação de altitude. Essa vegetação é formada por arbustos de raízes firmes e profundas, que sobrevivem aos ventos fortes e ao frio. O clima não contribui para o desenvolvimento de uma vegetação mais variada. Então, vegetação de altitude, o nome já está dizendo, só dá no alto, certo? Então, essa vegetação é formada o quê? Por arbustos. Arbustos são árvores pequenas, certo? Mas apesar de pequenas, suas raízes são grossas e fundas e fortes. Que quanto mais alto você sobe, mais vento. Então, que é para elas se fixarem bem ao solo, certo? E também elas resistem ao frio, certo? Que quanto mais alto você sobe, também mais frio faz, ok? Então, e o clima não contribui para que haja várias espécies na vegetação de altitude. Então, geralmente são apenas arbustos e grama, certo? Vamos para a próxima, que é a estepe, que não é estepe de carro, ok? A estepe é uma vegetação formada predominantemente por gramíneas, muito utilizadas para pastagem de animais e poucas árvores. É típica de áreas subtropicais e seu subsolo geralmente é rico em nutrientes, o que favorece a prática agrícola. Então, a estepe é uma vegetação que predomina o quê? Grama, certo? Capim baixo, ou então capim médio, mas que não tem plantas com troncos fortes e raízes profundas. Nascem simplesmente gramas, como justamente está aqui na imagem. É mais ou menos o campo assim, é só grama, certo? E ela é utilizada, certo, para a criação de animais, porque tem bastante pasto. Quanto mais eles vão andando, mais vão comendo. E como o solo é rico em nutrientes, certo? Então logo novas gramas nascem e assim os animais têm sempre o que comer. E tem poucas árvores, certo? E essa vegetação pode ser encontrada no Brasil, só que no sul, certo? No sul da África, no leste da Europa, no centro da Ásia e no leste da Austrália. E agora nós vamos para a floresta tropical, certo? A floresta tropical desenvolve regiões quentes e úmidas.
As árvores têm muitas folhas que são perenes, isto é, não cai no inverno. Então, a floresta tropical, nosso país tem bastante floresta tropical, certo? Que é chamada floresta amazônica e a maior parte se encontra em nosso país. Ela é uma floresta, esse tipo de vegetação só desenvolve onde é quente e úmido, ou seja, é quente, mas chove bastante, chove todos os dias. Tem cidade no norte do Brasil que chove todos os dias. Vocês acreditam? Pois é, isso mesmo. Então, é apenas nessas regiões que as florestas tropicais se desenvolvem, certo? Leva esse nome de tropical porque está entre os trópicos. E as folhas são perenes, ou seja, não cai, tem folha o ano inteiro, certo? É como o pé de joá. Se você já viu o pé de joá, ele não é sempre verde o ano inteiro? Então, a floresta tropical, ela toda é sempre verde, tem sempre sombra, tem sempre folha nas árvores, certo? E nas florestas tropicais tem árvores com mais de 60 metros de altura, ou seja, é muito alto, mas tipo muito alto mesmo, certo? Então vamos lá. E a floresta tropical encontra-se na América do Sul, na América Central, no centro da África e no sudoeste da Ásia, certo? Agora nós vamos para a vegetação mediterrânea. Vegetação características por faixa do litoral mediterrâneo europeu, porção sul, e africano, porção norte, formada por aves pequenas como oliveiras, videiras, moitas e arbustos, certo? Então, a vegetação mediterrânea é uma vegetação que dá ao sul da Europa, certo? Por ali perto da Itália, se você olhar no mapa, por exemplo, vamos para o mapa, certo? Então, a vegetação do Mediterrâneo é aqui, ó, na parte sul, certo, da Europa. Aqui no final de Portugal e da Espanha, França, Itália e também no norte da África. Leva esse nome por conta do mar Mediterrâneo, que é justamente essa porção de água aqui que se encontra, certo? E ela é formada por árvores pequenas, certo? Mas que árvores pequenas são essas? Que são bem famosas. Que são as oliveiras e videiras, que são as que são extraído o azeite de oliva, certo? Aquele óleozinho que as pessoas colocam na comida e na verdura. E também as videiras que nascem as uvas e para extrair o vinho, certo? Então, essa foi a revisão das nossas vegetações, certo? Se você ficou com alguma dúvida, você me pergunta, certo? Mas não guarde as dúvidas para si. E assista esse vídeo mais de uma vez, leia o texto, certo? Que é tranquilo. Eu falei um pouco mais rápido, como eu disse, para o vídeo não ficar muito extenso e você não se cansar, certo? Mas é isso. E amanhã nós temos a nossa prova de ciências, certo? E para a nossa prova de ciências, você vai estudar na página 440 e a página 441. Não precisa estudar o relatório da experiência, certo? O exercício da experiência. Estude somente o texto, certo? Se você ainda não conseguiu anotar, pause o vídeo, certo? Pegue alguma coisa para anotar, agenda um caderno, certo? E anote. Pegou? Pronto. E anote na página, que a página para você estudar é a página 440 e a página 441, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha dado para revisar, certo? Então, até amanhã com a nossa próxima aula. Tchau!